Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 22 de fevereiro, é aniversário das cidades de Belo Campo, na Bahia, São Pedro, aqui em São Paulo, e São Félix do Tocantins, no Tocantins. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Hoje também é aniversário da minha amiga Fabiana Barroso, advogada que já esteve com a gente aqui há alguns dias. Beijo, Fabi. E hoje é o dia do auxiliar de serviços gerais, então nosso beijo, nosso abraço a todo mundo que mantém aqui o nosso estúdio, nossa redação limpinha e organizada. Muito obrigado. E é também o dia do pensamento. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Pessoal, bom dia. Boa semana a todos. Bom dia. Parabéns, Fabi. Um beijo. Bom dia também para Rodrigo Constantino, que está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Silvio, Amanda, todos que nos acompanham. Vamos nessa. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos à pauta de hoje. Hoje a gente vai falar de segurança pública, os decretos que facilitam o acesso a armas, o combate à violência, às facções criminosas, ao tráfico de drogas, à impunidade. Nós vamos conversar com o deputado federal, Capitão Derrite, mais uma vez com a gente aqui no estúdio. Capitão, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Lacombe, Silvio, Amanda, Rodrigo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E também está aqui com a gente o delegado Palumbo, vereador aqui em São Paulo. Delegado, muitíssimo obrigado pela presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Muito feliz de estar entre vocês. Muito obrigado. E vamos à redação do Rede TV News. O mercado financeiro vive uma manhã turbulenta depois do anúncio da mudança na presidência da Petrobras. Quem tem as informações é o repórter Giovanni César. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda nesta segunda-feira. Neste momento, a Ibovespa está em baixa de 5,21%. Essa baixa é puxada pelas ações da Petrobras, que operam com perdas de 20% no mercado brasileiro, após o anúncio da mudança na presidência da empresa. Esta manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras tinha o viés de atender os interesses de alguns grupos e voltou a afirmar que não vai interferir na política de preços da empresa. Hoje, o dólar comercial é vendido a R$ 5,50, uma alta de 2,2%. Lacombe, chega a 5 o número de mortos na cidade mineira de Santa Maria de Itabira, após as fortes chuvas do fim de semana. Todas as vítimas morreram soterradas. Uma criança ainda está desaparecida. Uma força-tarefa de 120 pessoas trabalha no local para atender a população. É isso. Mais informações no portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. Já imaginou ter a chance de ganhar R$ 4 milhões em prêmios? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E a novidade é que as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Bom dia, meu querido amigo Lacombe. Olha, gente, eu queria falar um negócio. Eu adoro aqui o Opinião no Ar, viu? Olha, eu sempre fico muito bem informada com esse programa. E depois do programa, eu sempre pego o meu notebook para continuar acompanhando vocês aí nas redes sociais, viu? Muito bem, Carlinha, isso aí. E você de casa? Quer um notebook para acessar a internet com mais qualidade e dinâmica? Aqui no Festival de Prêmios Sorte Agora, nós sorteamos às terças e quintas no programa A Tarde é Sua. E nos outros dias da semana também tem sorteio, viu? Às segundas, quartas e sextas a gente coloca uma Smart TV incrível para ser sorteada. É a chance de ter uma TV bonitona e novinha em casa, hein? Que beleza, hein? No final de semana você descansa e o Rede TV Plus não para. No Mega Senha sai um iPhone 12, no valor de R$ 6 mil. Já no domingo é um Renault Kwid. Isso mesmo, um carro de mais de R$ 40 mil.
E tudo isso, gente, por menos de 75 centavos por dia. Olha, meu amigo, minha amiga, é um prêmio melhor que o outro, então não perca tempo e assine já para concorrer. E no final não acabou não. Tem essa máquina aqui, ó, uma Mercedes 180. Olha que beleza, Mercedes dos sonhos. Só aqui na Rede TV você vê isso. Corra, assine já o Rede TV Plus. Valeu, Lacombe. Beijo, Lacombe. Tchau, tchau. 11h57, horário de Brasília, opinião no ar de volta. Hoje o nosso assunto é segurança pública, decretos que facilitam o acesso a armas, combate à violência, facções criminosas, tráfico de drogas, a impunidade, né, que tanto gera violência aqui no Brasil. A gente tem muita impunidade. Estão aqui com a gente para conversar sobre esse assunto o delegado Palumbo, vereador aqui em São Paulo, e o capitão Derrite, deputado federal. E eu peço a permissão para começar falando da prisão do deputado federal Daniel Silveira. O seu partido, o PP, deputado, votou quase inteiro pela manutenção da prisão. O senhor não, né? Como a gente consegue olhar o que aconteceu na Câmara? É uma prisão inconstitucional, ilegal? A gente não pode condenar alguém, digamos, que tenha cometido um furto, né? Pena de 4 a 10 anos a 30 anos de prisão, prisão em flagrante, tanto questionamento sobre essa prisão. Como é que o senhor explica 364 votos a favor da manutenção da prisão? Lacombe, primeiro dizer que é uma vergonha, né? Nós entramos nessa legislatura, a Câmara dos Deputados entrou para a história do Brasil como, na minha opinião, já que o programa é Opinião no Ar, uma vergonha o que a maioria dos deputados decidiu. E como você bem colocou aqui antes, quase na totalidade do partido, ainda bem que tem o meu voto contrário lá, e eu faço questão de deixar claro que eu não voto conforme a orientação de liderança partidária, eu voto de acordo com a minha convicção, sempre foi assim e sempre será. E tivemos primeiro, uma aberração jurídica, no meu ponto de vista, de uma prisão inconstitucional, praticamente rasgou o artigo 53 da Constituição Federal, que trata da imunidade parlamentar, e aí, no segundo momento, colocando como um estado de flagrância de um crime inafiançável, que, na minha opinião, também não é, uma flagrância ali continuada pelo fato do vídeo estar nas redes sociais, no YouTube, inovando, na verdade, né? E, no segundo momento, a covardia da Câmara dos Deputados, que se curvou para um outro poder, que teria ali a oportunidade de falar, olha, não, vocês estão errando, mas preferiu se curvar. Eu entendo o porquê disso, eu tenho ali a minha opinião, que muitos desses 364 que votaram ou são réus no próprio STF, ou estão na iminência de ser. Então, infelizmente, nós temos esse Congresso covarde que se acovardou por uma decisão inconstitucional da Suprema Corte. Delegado, só quer falar alguma coisa a respeito dessa prisão, deputado Daniel Silveira? É uma aberração jurídica, não tenha dúvida disso. Ou é prisão em flagrante ou é mandado de prisão. Não existe mandado de prisão em flagrante, então já é uma aberração jurídica. Agora eu pergunto, quantas pessoas estão em flagrante agora por vídeos que estão em suas redes sociais? Quantos? Tem um monte, centenas de pessoas que criticaram também o STF. Eu não estou defendendo o deputado, talvez ele tenha exagerado um pouco, mas isso que foi feito é uma aberração jurídica. Então, quer dizer, instaura-se o inquérito, ele mesmo decreta a prisão, ele mesmo julga, e quem vai julgá-los? Quem irão julgá-los? Então, isso é um perigo, né? Porque mexe com a estabilidade jurídica do país. É uma aberração jurídica que foi feita. Bom, nosso assunto é segurança pública. Amanda, se quiser entrar no nosso tema aqui principal, que é segurança pública, o decreto das armas, né? Vamos lá, então vamos para o decreto das armas, que a gente já falou bastante sobre o Daniel Silveira na semana passada. Na semana retrasada, o presidente Bolsonaro editou novos decretos sobre armas, está um pouco até confuso, né? Porque são tantos decretos novos que são baixados que a gente já fica perdido no que realmente vale ou não vale. Mas o fato é o seguinte, o Brasil tem o maior número de homicídios, de mortes por armas de fogo do mundo, né? A gente tem a flexibilização de armas que não beneficia apenas os cidadãos bem-intencionados, muita gente chama de cidadão do bem, eu não gosto dessa expressão, então vou falar cidadãos bem-intencionados, mas favorece também, pode beneficiar a criminalidade, o crime organizado, narcotraficantes e também até pessoas que simplesmente mal-intencionadas. E há vários estudos que mostram que o aumento de circulação de armas na sociedade produz o maior número de crimes, né? 40% dessas armas legais acabam nas mãos de bandidos. A minha pergunta para vocês é o seguinte, essa flexibilização excessiva de armas adotada por decretos, aí a pergunta, o questionamento vale para os dois, isso não pode acabar o tiro saindo pela culatra, quer dizer, isso não pode aumentar
o número de mortes, de acidentes, de violência. A gente sabe que a gente tem uma sociedade violenta, né? Violenta no futebol, é violenta no trânsito, é violenta na briga entre vizinhos, marido e mulher. Quer dizer, isso não pode acabar repercutindo também nessas mortes, levar a um aumento no número de homicídios? Quem quer começar? Vereador, tanto faz. Quem começa? Bom, vai lá, Paulo. Eu acredito que não, porque se fosse assim a gente ia ter que proibir o carro também, né? A arma mata porque tem um cara atrás que atira, que aperta o gatilho. Então eu não acredito muito nessa tese. Eu acho que a gente tem que democratizar com critérios, as pessoas compram arma porque querem, com o direito de se defender. Eu, em 20 anos de polícia, eu nunca peguei um criminoso com uma arma legalizada roubando. Eu nunca peguei. Assim como os criminosos, por exemplo, um ladrão, ele pega um carro que ele roubou para cometer outro crime, ele não vai usar o próprio carro. Então, eu não acredito muito nessa teoria de que se vai aumentar. O que eu penso não é que a gente... Não é uma teoria, né? Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que essas armas são desviadas para criminalidade. Mas essas armas podem vir de qualquer lugar, não precisa ser legalizada, ela vai continuar entrando no país. Por exemplo, fuzis, eles vêm de outros países e vai continuar. A gente não pode tirar o direito do cidadão de se defender com uma desculpa, olha, vai aumentar a criminalidade. O que a gente tem que fazer, o que a gente clama para os nossos deputados e senadores, que se endureça as leis. Aí sim a gente começa a ter uma retração dessa criminalidade. Agora, proibir um cidadão de bem do direito dele se defender, ao meu ver, é um absurdo. Isso eu não concordo com isso. O Brasil não é o país com a maior taxa de homicídios no mundo, absolutamente não é. Eu estava até olhando aqui, atualizando, 13º foi a mais recente que eu encontrei. A revista Oeste... Homicídios provocados por armas de fogo. Por arma de fogo. 70% dos homicídios são provocados por armas de fogo, né? Para você ter uma ideia, na Europa, 18% das mortes são provocadas por armas de fogo. Então, nesse sentido, o Brasil é campeão, sim. Da qual o Silvio Navarro é editor executivo, traz uma matéria sensacional, lançada agora, sai sexta-feira, né? Eu leio sempre no sábado, com o ranking dos 25 países com mais armas por habitantes. Esses 25 países não estão entre os que mais têm mortes violentas por armas de fogo. Eu ia usar, inclusive, a gente tem até, inclusive, algumas fotos aqui, depois, se quiser ilustrar a nossa conversa com as fotos. Está aí, ó. Então aí, Estados Unidos, Iêmen, Montenegro, Sérvia, Canadá, nenhum deles está entre os que têm mais mortes são culturas proporcionalmente. Completamente diferentes da nossa. Tem várias culturas aí, tem várias culturas. 25 Olhando para países. esse gráfico, você tem várias culturas, né? Você pode escolher o que você quiser. Eu ia usar o exemplo do Uruguai, que está aqui na América Latina. O Paraguai também. O número de armas de fogo por habitantes que possuem arma em casa, ele é muito grande. E o número de homicídio muito baixo. Esse estudo aí, Amanda, tem que tomar cuidado com a fonte. Você falou que é da onde? Fórum de Segurança Pública. É ligado à USP. Mas qual seria a fonte confiável, então? Esse é o problema da direita, do conservador. É fácil desqualificar a fonte, né? Para mim é muito números fácil, mentirosos. Não corrobora com a realidade que eu vivi, que o delegado apresentou. Mas são institutos e órgãos confiáveis. Para mim, não. Para mim, eles são ideológicos, de esquerda. 16 anos combatendo o crime organizado. Várias e várias e várias ocorrências com arma de fogo. Seja confronto, seja apreensão. Nenhuma delas, nenhuma, eu não vi nenhuma. Não nas minhas ocorrências. Na rota, no 14º Batalhão, eram armas compradas legalmente. Então, esse argumento de que liberar arma de fogo vai aumentar a criminalidade com arma de fogo, crimes violentos. Eu duvido que isso aconteça. Como é que eu sei que isso não vai acontecer em casa, entre marido e mulher, briga de vizinhos? Porque a maior parte das mortes, muitas vezes, se dá nesses ambientes com armas de fogo, né? Não. Segundo pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, na National Task Force, a maioria da criminalidade, das mortes por armas, muitas vezes se dá nesse ambiente de vizinhos, pessoas que se conhecem, parentes, marido e mulher. A gente tem um altíssimo número de feminicídios no Brasil. Então, a maior circulação de armas não pode levar a um aumento de crimes nesses ambientes? Não, um dado dos Estados Unidos, rapidamente, o martelo é mais usado em mortes violentas nos Estados Unidos do que armas pesadas, do que armamento pesado. Até porque essas pessoas que chegam nesse estado de, olha, vou matar a minha esposa, vamos entrar no assunto aí do homicídio do companheiro, do cônjuge, é uma pessoa que tem problemas. E para adquirir uma arma de fogo no Brasil, a gente não está falando de ir ali no supermercado e comprar uma pistola, pelo contrário. Na verdade, os decretos do presidente, eles flexibilizaram no sentido de aumentar aquele que já possui o direito, que são os CACs, de aumentar o número de munições, de desburocratizar toda aquela gama de processos, de papéis que são burocráticos. Então, eu tenho a certeza de que o aumento e flexibilizar
a arma de fogo é dar o direito do cidadão de auto se defender, e eu duvido muito, Amanda, que isso vai acontecer, aumentar o número de crimes violentos por arma de fogo. Bom, vamos lá, então, vou fazer aqui uma pergunta, então, para o deputado Capitão Derrite, também para o vereador Palumbo. Eu não preciso dizer aqui o quanto eu sou defensor da Polícia Militar, da rota que foi citada agora pelo Derrite. Eu sempre acho que quando o calo aperta é 190 que você liga para o Copom e não para a assessoria do PSOL nem do PT. Mas, senhores, até que ponto vocês acham que há um esforço para se fazer política em cima, a esquerda fazendo um esforço enorme para fazer política, já que essa agenda, já que a defesa do direito à posse de arma é evidentemente uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Se o presidente fosse outro, essa patrulha seria menor, vereador? Com certeza. Tem um exemplo, que agora na própria Câmara, de vereadoras ameaçadas, que são contrários à GCM andar armada, mas que querem a escola da GCM. Então, como é que vai se defender? Com uma flor? Então, fica complicado, né? Eu acho que é uma questão muito mais política e ideológica do que a questão de se morrer com a arma de fogo ou não. O direito do cidadão de se defender é constitucional, ele tem esse direito. A gente não pode privar um cidadão de bem a adquirir uma arma de fogo para defesa própria. Agora, se ele cometer alguma irregularidade, ele que pague de acordo com a lei, e que a lei seja dura. É isso que a gente pede, endurecimento das leis. Por exemplo, se criar um tipo penal, você está armado, você sacou uma arma, uma pena pesada, e não essa irrisória que consta aí no Código Penal. É isso, concordo, e é uma questão puramente ideológica de enfraquecimento de quem está no poder por uma tentativa constante de retomada do poder da esquerda. É assim que eu vejo, até porque, vamos falar, no governo PT, 2005, houve o referendo. A população decidiu no referendo. A decisão foi de quase 64% a favor da comercialização e flexibilização da posse e porte de arma de fogo. A agenda da esquerda Deputado, é a que importa, peraí, né? Mas quem falou que quer armar os cidadãos, justamente para se proteger de governos autoritários, foi o próprio presidente Bolsonaro. Não, foi o povo brasileiro, no referendo. E ele está errado? Eu estou me refirando àquela declaração. Eu não entendi por que o presidente está errado. Vocês estão falando... Mas por que ele está errado em querer armar o povo? Armar a população para se defender de governos autoritários? Isso foi uma declaração feita no âmbito das discussões sobre restrição. Mao Tse-tung, Stalin, Lenin, Fidel Castro, Maduro. Chávez desarmou a população toda antes de assumir o poder como ditador. E formou milícias particulares, né? Diga lá, Rodrigo. Não, eu não estou entendendo se a Amanda está achando que esses decretos, então, vão permitir apenas bolsonaristas comprando armas, né? Veja, eu queria até puxar o gancho por aí. Em primeiro lugar, concordar com o capitão Derrite que esses estudos apresentados não são sérios, né? São ideológicos, são de esquerda, recebem grana, muitas vezes, de fundações, de ONGs ligadas a Soros e companhia, né? Mas deixa eu só concordar com uma premissa da Amanda, porque isso é bom para a gente clarear o debate. Derruba o mito do pacato cidadão, né, brasileiro, aquela coisa do mito do bom selvagem russoniano, né, o tropical ser uma coisa mais pacífica e tudo mais. Não, somos violentos, é bom partir dessa premissa, então vou concordar com a Amanda nisso. Agora, somos violentos e temos uma das leis mais restritas ao armamento do mundo, né? Em relação aos Estados Unidos nem se compara, né? Como é mais fácil aqui ter uma arma. Agora, o Raul Jungmann estava fazendo um alerta aí que uma turma toda está começando a embarcar nessa narrativa de que o presidente quer facilitar o acesso à arma, que ainda é muito restrito, repito, né? E que era uma promessa de campanha, vale lembrar, porque ele quer repetir o que aconteceu no Capitólio, aí começa essa baboseira dessas narrativas, né? Ele quer uma guerra civil, quer armar bolsonaristas. E a pergunta que eu ia fazer aos nossos dois convidados é exatamente essa. Veja, será que isso não está entregando qual é o real intuito da esquerda? Porque já tem uma ala armada no país, né? São os cidadãos marginais, são aqueles que não são de bem, né? Esse já tem arma, é a coisa mais fácil do mundo conseguir uma arma ilegal no país, né? Seja inclusive arma pesada como fuzil e seja uma simples pistola ou um revólver. Então, será que a esquerda não estaria, deputado, vereador, entregando assim seu real intuito, que é não permitir que o lado do bem possa ter uma arma para se defender? Deputado. Não, também, Constantino, concordo contigo nessa. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. E, como eu falei, é uma questão ideológica de tentativa de enfraquecimento
não do presidente Bolsonaro, mas eu digo da direita, do conservadorismo, que defende sim o direito de autodefesa e, além disso, o lado que eles defendem, que é o da criminalidade, como você disse, já está armado. Agora basta a população de bem ter também esse direito. É isso, o Constantino falou com muita propriedade. Pessoas de bem querem adquirir armas legalizadas. O bandido, ele não vai lá numa loja, ele não vai no clube de tiro, ele não vai ficar treinando no clube de tiro porque é extremamente rigoroso a entrada, a saída, há uma pesquisa de antecedentes. Então não é assim, o bandido não vai chegar numa loja, vai comprar, me dá uma arma, tô aqui, não é desse jeito, não está comprando pão. É muito difícil comprar uma arma no Brasil e bandido nenhum, de crime organizado nenhum, vai comprar arma legalizada. Isso é fato. Eu nunca peguei em 20 anos, o capitão Derrite é a mesma coisa. Alguém com uma arma legalizada, com porte, eu vou lá roubar. Você já pegou, Derrite? Tem certeza que não, eu também não. Não, e o fato de uma pessoa... sobre isso, diga, sobre essa questão que a Amanda trouxe, né, do crime passional, que também concordo que é um pouco esquisito imaginar que todo mundo é um potencial assassino da própria esposa, né, uma visão um pouco degradante. Da masculinidade tóxica, mas aí eu queria lembrar o seguinte... O altíssimo número de feminicídios é uma constatação da realidade. Amanda, nós temos um altíssimo número de homicídios, Amanda. Homicídios. No Brasil mata-se muito ruivo, muito gordo. Então não é uma questão de feminicídio, é uma palavra que eu não gosto muito. Mas a questão é a seguinte, na experiência dos dois convidados, né, que conhecem mais de perto essa realidade triste do país, né, se o sujeito quer matar o cônjuge, me parece que é fácil, né, fazer isso podendo abrir mão de uma arma de fogo. Quer dizer, o Lacombe já mencionou machado, mas faca, arma branca. Quer dizer, quem quer cometer um crime dessa natureza vai conseguir, né? Ô, Constantino, e se a gente olhar dados dos Estados Unidos, a gente vê que o aumento de mulheres com acesso à arma legalmente, com porte de arma, com posse de arma, essa taxa aumentou muito. Quer dizer, para a mulher, eu acho até mais importante que ela tenha acesso a uma arma. Verdade. Mas será que a mulher consegue se defender contra um bandido? Porque tem o fator surpresa. Será que se ela tiver... Se ela for treinada, como estabelece a legislação... Serve para qualquer pessoa que esteja... Mas será que eu seria mais treinada que um bandido? Será que eu teria essa capacidade? O bandido, se você treinar, não treina tanto assim. Primeiro que bandido não é treinado. Não treina. Eles são... Bom, ele certamente usa arma muito mais do que eu usaria Tá, se eu então, tivesse posse de armas. Lacombe, eu fiquei na dúvida se a Amanda acha que tem mais chance com spray de pimenta. Não, eu acho que tem mais chance. Com a Lei Maria da Penha na bolsa, ela tira a Lei Maria da Penha, tá aqui. Eu ligo 190 na hora, gente. Se eu sofrer... E será que dá tempo de eu pegar uma arma escondida no cofre, por exemplo, se eu estiver em casa? Porque supostamente eu não posso levar a arma no carro, né? Eu não teria porte de arma. Se você tiver porte, sim. Mas aí a gente teria que flexibilizar imensamente as regras para o porte de armas. Mas existe a possibilidade. Sim, isso tem que ser debatido no Congresso. Agora, imagina até eu ter meu poder de reação às armas, está guardada num lugar seguro. Eu vou levar a Amanda para tirar comigo. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Você é uma pessoa inteligente. Não, você é uma pessoa inteligente. Goza de uma capacidade psicológica tranquila. Tem um passado idôneo, tem uma residência fixa, trabalho fixo. Você pode ter arma, você só não tem se você não quiser. Agora, imagina uma pessoa que, assim como você, exerce uma outra profissão. Ela tem as mesmas características, ela quer ter arma de fogo, só que ela não pode. Aí o bandido entra na casa dela. Vamos supor uma pessoa com uma faixa de renda um pouco menor do que a sua, que mora num local não tão bem protegido. E aí entra o bandido lá, ela tem duas opções, ou como o Lacombe falou, que já virou até um meme na internet, sacar a Lei Maria da Penha, ou pegar a arma dela legalizada e defender ela e a sua família. Não vou nem fazer um sensacionalismo usando filhos aqui, mas a gente pode também fazer, como ocorreu já nos Estados Unidos. Então, mas esse é só um dos exemplos. A arma é muito mais usada para ataque do que para defesa. O Constantino falou do feminicídio, dos crimes passionais. Não é isso. Mas você sabe por que se a gente tem uma sociedade violenta, essa arma pode ser usada, por exemplo, para resolver uma briga de trânsito. Essa equação não fecha, como é que eu vou saber quem é cidadão de bem ou não? Eu ficaria mais assustada sabendo que as pessoas ao meu redor podem andar armadas. Além dos bandidos, eu ainda tenho que me preocupar com isso. Mas, Amanda, essa equação não fecha porque o cidadão ele não fala assim, olha, eu acordei de manhã, eu estou a fim de cometer um crime, eu quero matar minha mulher, quero matar o meu vizinho, não sei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma arma,
eu vou fazer todo o trâmite no Exército para conseguir ter autorização, para poder ter essa arma. Essa autorização não demora um tempo, você precisa fazer inclusive curso de tiros, tem que estar preparado. Eu acho até que é possível e preciso que se tenha um curso de psicotécnico também, além dos antecedentes criminais e tal. Aí quando tudo isso estiver pronto, eu vou pegar aquela arma e vou cometer um crime, vou matar alguém. Não. Se o cara quiser cometer um crime, ele vai e compra uma arma que veio do Paraguai, na primeira esquina, e faz uma bobagem. Ele pode ser um sujeito violento, no meio de uma briga, no auge da fúria, o cara pode sacar a arma e Para arredondar o que o Silvio falou, é o seguinte, uma pessoa adquirir uma arma, uma pessoa do bem, pegar numa, não a transforma numa pessoa má, um potencial assassino. Da mesma forma, se fosse assim, o contrário seria verdadeiro. Um bandido que entrega uma arma se transformaria numa pessoa de bem. Isso é uma visão muito maniqueísta. Não, absolutamente. Você considera que uma pessoa com acesso à arma, uma pessoa treinada, que tirou a arma dentro da lei, sabe, passando por todos os testes, cumprindo todas as normas, ela vai se transformar num potencial assassino assim que tiver acesso à arma. Isso não é verdade. Por exemplo, eu confio que ele seja um cidadão do bem, Constantino. Ele tem arma. Amanda, eu sei que ele tem arma. Eu tenho arma e estou querendo comprar mais, vou comprar mais. Olha só, se uma mulher indefesa estiver numa situação de risco, eu garanto que ela prefere que exista alguém do lado que saiba manusear uma arma e tenha uma arma para defendê-la. Agora, eu convido a Amanda a frequentar os locais de tiro, porque não tem lugar onde eu me sinta mais seguro. Quando eu vou atirar os principais atentados terroristas, por exemplo, ocorrem em gun-free zones, que são locais onde você não pode ter uma arma e ninguém com arma. Né? Acho que, de novo, né, terroristas, marginais, eles podem ser meio malucos, mas eles não são burros. Né? Onde existe o risco potencial de defesa, de reação armada, né, ele procura evitar. Então, num local onde todo mundo possui armas, me parece um pouco loucura o sujeito achar que é ali que ele vai escolher para cometer um crime. Aí vira um faroeste. Vira um faroeste. Não, faroeste nós temos hoje. Mas vira pior ainda, gente. Tudo que é ruim pode piorar. Todo dia no Rio de Janeiro, o que mais não falta é faroeste. Eu vou levar a Amanda lá pro Blackbeard, lá em Sorocaba, para atirar comigo, ou pro 1911 Shooting Club aqui em São Paulo. Vou levar a Amanda para atirar, para dar uns tiros. Capitão Derrite, da última vez que esteve com a gente, se não me engano, foi o Capitão Derrite, deu um exemplo bom aqui. Foi. Sobre, você vai fazer, nós estamos em Osasco, na Grande São Paulo. Osasco, digamos, não tem porte de arma, né? Não é permitido. Barueri tem. Onde é que a pessoa vai fazer um ataque? Aí eu falei que era óbvio, a Amanda ficou brava comigo. Mas isso é óbvio, capitão. Brava com o senhor. Então você me discordou. Imagina. A Amanda discordou, mas é óbvio mesmo. Até o Constantino falou, é óbvio. Se tem um local, e o Constantino deu exemplo dos Estados Unidos, onde o criminoso sabe que a população majoritariamente possui arma de fogo em casa. Tem um outro local que sabe que não tem, ele vai onde não tem. 94% dos mass shooting, lá dos ataques em massa, são em gun-free zones, em áreas livres de arma. E o criminoso, ele procura facilidade. Você não tenha dúvida disso, eles são covardes. Então, se eu moro no mesmo condomínio que o Derrite, eu numa casa, o Derrite em outra e você em outra. Ele vai entrar na sua casa. Dificilmente ele vai entrar na minha ou no Derrite, porque ele sabe que ele vai recebido aos costumes. E na sua, talvez se apresente um papel, aqui é a lei, é o decreto, então é complicado. Tem segurança, mas a segurança está armada? É por isso que você não quer arma, porque você já tem segurança. Não, mas espera aí. Armada na minha casa. Mas ele é segurança armada? Não, gente. Então não adianta nada. Não, eu tenho no Rio segurança armada no meu condomínio. São instrumentos de segurança. Quer ver outro absurdo? O coitado que transporta valores. Ele vai lá, transporta, que é uma profissão perigosíssima, transportar valores no Brasil. Eu já participei de troca de tiro com essas quadrilhas, é perigosíssimo. Aí o coitado trabalha, depois ele mata alguém legitimamente em serviço, aí o coitado do vigilante, ele deixa a arma na empresa, não estou falando para ele levar a arma na empresa, que a arma é da empresa. Aí ele volta para casa com o estilingue, porque ele não tem que se defender. Isso é uma covardia que o Estado faz com um cidadão desse. Muitos deles vieram me parar numa live, inclusive que estava fazendo em Ribeirão Preto, eu até fiquei meio ressabiado. Ele falou assim, delegado, eu matei legitimamente um bandido que foi assaltar a minha agência. Fui para casa sem nada. É justo isso? Falei, é óbvio que não. Fica marcado, né? E fica marcado, porque geralmente eles moram em área de risco. E fica marcado, ganham um salário pífio. O nome e o endereço. Entendeu? E uma profissão perigosíssima. No inquérito, é público. Deixa eu entrar no gancho aqui do delegado Palumbo. Tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, do deputado Vitor Hugo. Façamos aí o devido reconhecimento. Deve ser votado esse ano aqui, justamente para garantir o porte de armas
para o vigilante no Brasil e vai contar com o meu total Tomara apoio. que passe, porque eles sofrem demais essa categoria de vigilância. Eles sofrem demais, eles não têm o direito de comprar uma arma para se defender. Isso é um absurdo. Não estou falando para ele levar a arma da empresa, porque a arma é da empresa, o empresário comprou, mas pelo menos que se dê direito a essa categoria de ter uma arma para se defender. A profissão que eles exercem é perigosíssima. Transporte de valores é um risco tremendo, principalmente nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. E eles têm que ter esse direito. Mas tudo bem, mas aí são categorias muito específicas, né? Mas não tem o direito. Assim, mas aí eu penso assim, Amanda, você discute para eu acho o categorias seguinte, específicas. a pessoa não quer ter arma? Ótimo. Não tem problema. Mas se o cidadão de bem, ele quer uma arma, deixa ele ter a arma. Mas eu também tenho direito à segurança pública. Eu também fico mas preocupada que milhares, centenas de pessoas mas são coisas separadas. Do governo do estado de São Paulo. A Polícia Civil, por exemplo, tem um déficit de 14 mil policiais. As delegacias do interior, por causa do governo do estado de São Paulo, estão sucateadas. Recebe o pior salário do Brasil. Eu coloquei lá no meu Instagram, lá, @delegado Palumbo, que a segurança pública valorizada também salva vidas, viu, senhor governador? Mas eu acho que é isso que então, salva e a mais polícia vidas. tem que ser de estado e não de governo. Porque mas não hoje são a polícia é de governo, não é de estado. Medidas. Entra um governante e faz o que quer com a polícia. A partir do momento que ela se transformar de estado, e só vai se transformar em polícia do estado, o dia que o comandante-geral da PM, o delegado-geral de polícia e o secretário de segurança urbana foram eleitos em lista tríplice pelos seus pares, aí vai essa lista para o governador, ele escolhe um e ele terá mandato de 2 anos, porque senão o comandante ou o delegado fala um bom dia atravessado para o governador, exonera ele, pronto, vai fazer o que eu quero. Você quer ver um exemplo absurdo? Os bailes funk, fica um monte de gente me cobrando, por que eu não faço uma lei, um projeto de lei? Já tem lei contra pancadões e baile funk. A lei é o Código Penal. É a contravenção penal de perturbação do sossego. A polícia tem que agir. Só que a polícia é mandada pelo seu governador, que não age como líder, age como chefe. Quer dizer, quando eles vão lá e há algum problema que não foi causado pela polícia, a primeira coisa que o governador faz é afastar esses policiais e puni-lo. Mas não, já tem lei contra pancadão. É o governador do estado de São Paulo que tem que tomar uma atitude e mandar a sua polícia ir lá, porque todo mundo sabe onde tem. Eu recebo centenas de milhares de mensagens todos os dias falando contra os pancadores, falando, você não vai fazer lei? Papel nenhum vai segurar um pancadão. O que vai segurar um pancadão é a polícia chegar antes e inibir isso. E se fortalecer a Guarda Civil Metropolitana, que é a nossa polícia municipal. São Paulo tem uma das menores, se não a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil. Exatamente, porque a polícia tem que ser valorizada, polícia municipal também. Investigação, perícia criminal, é isso que é investir em segurança pública. Agora, um estado que mantém a sua polícia civil e também a militar falida, vai numa delegacia. E agora querem tirar até a insalubridade. Querem tirar a insalubridade do policial civil. Mas aí é uma discussão diferente, é uma construção do governador do estado de São Paulo, que prometeu um dos melhores salários e não paga. Sabe por quê, Amanda? Porque você falou que se preocupa com segurança pública. E dar o direito do cidadão ter arma de fogo não é política de segurança pública, é direito de autodefesa. Então, isso que eu quero entender. Direito de autodefesa não é política de política de segurança pública. Isso que o Paulo falou é importantíssimo. Por quê? Porque o PSDB em São Paulo, ao longo dos 30 anos de governo, sucateou as forças de segurança. Sucateou o pior salário do Brasil no estado que mais arrecada. Ele fala que é a melhor polícia, mas paga o pior salário. E parece que a gente até combinou, mas não foi. Palumbo, projeto de lei meu, 87/2020. O que é? Lista tríplice para comandante-geral da PM, delegado-geral de polícia. Porque hoje, Lacombe, o comandante-geral, com todo o respeito que eu tenho, inclusive é meu amigo, Coronel Alencar, foi meu instrutor na academia. Zero autonomia. Quem manda na polícia de São Paulo é uma polícia de governo, não é polícia de Estado. Perfeito. Coisa que não acontece com o Exército Brasileiro, que é um órgão de Estado. Isso tem que acabar. O comandante-geral, se ele contraria... Sabe como o Coronel Melo Araújo, atual presidente da CEAGESP, saiu do comando da rota? Acho que nem ele falou sobre isso. Quando o Dória ligou lá e falou, olha, eu quero, a partir de hoje, eu que anuncio as operações da rota, não é mais o comandante. Sabe o que ele fez? Com a hombridade que tem, eu estou saindo fora. Quem anuncia sou eu. É isso. E é isso que o PSDB faz com a polícia. A polícia não é de Estado, deveria ser, ela é de governo. Entra um governador lá, se bem que está há 30 anos como PSDB, então a culpa é deles. A falência da segurança pública do Estado de São Paulo é culpa do governador, é culpa desse partido que está aí há 30 anos, porque sucateia a sua polícia, paga muito mal, não dá direito dele ter insalubridade. Qualquer delegacia é insalubre, a pessoa sai armada. Já respondemos aqui a pergunta do Nego Carlos, que era exatamente essa. É verdade que a Polícia Civil está sucateada? Então, já respondemos. Certeza absoluta, sim. Como 2 e 2 são 4. Constantino, e tem aquela hipocrisia, falávamos agora há pouco disso, né? Deputados, parlamentares, juízes que são contra a posse e o porte de armas, mas não abrem mão da sua segurança armada. Atores globais também, né? Olha só,
A Amanda disse que numa situação de perigo ia ligar para o 190. Né? Imagina se começar a ter um incêndio na casa dela, ela for ligar para o bombeiro e não usar o extintor. Então é mais ou menos isso, né? Você, para situações ali de emergência... Essa comparação válida. Pelo amor de Deus, não tem ninguém me ameaçando do outro lado. Se eu usar o extintor, é lógico que eu vou usar o extintor. Fogo queima, mata. Mas aí você vai fazer uma análise sua de risco e benefício para o uso. E cada um vai fazer a sua análise. Enquanto o bombeiro não chega, você pega o extintor e vai fazendo o que é possível. Deixa eu contar uma coisa, até vai chocar um pouco a nossa audiência. Assim... A realidade do Brasil em relação a que eu vivo aqui, né? Mas tivemos helicóptero essa noite aqui no meu condomínio, um helicóptero sobrevoando, porque teve uma invasão numa casa, né? Não acabou em desgraça, a pessoa, a dona da casa acordou, desceu, ouviu o barulho, a pessoa saiu correndo e fugiu. E daí veio o helicóptero que ela ligou, 911, e o helicóptero veio procurar. Tá vendo? Ela ligou. O bandido. Você tirou sarro de mim, ela ligou, 911. Não, você não entendeu, Amanda. Ela, quando apareceu o bandido, o invasor, saiu e picou a mula. Sabe por quê? Porque aqui tem um monte de casa com armas. E aí vem onde eu queria chegar, né? Até uma evidência anedótica curiosa, que alguns estudos mostram. Casas com bandeira dos Estados Unidos são casas menos invadidas, porque já tem uma associação que é feita a quem é republicano, né? Quem defende o direito de ter uma arma em casa, então tem maior chance de ter arma. Então veja como é que são as coisas. Agora, é curioso que a Amanda falou, vamos concentrar o investimento na polícia. Né? O capitão Derrite já explicou que ter uma arma não é segurança pública, é legítima defesa e também um direito inalienável, e sim, contra eventualmente até mesmo governos tirânicos. Né? A Venezuela e todos os regimes tirânicos fizeram desarmamento para impedir isso, a defesa da população contra a tirania. Mas é curioso que, ao mesmo tempo que querem monopolizar na polícia o controle total, né, da legítima defesa, inclusive, é a mesma esquerda que demoniza a polícia, sistematicamente acusada de racista, de fascista e por aí vai. A conta fecha, né? Quer dizer, querem demonizar a polícia, e ao mesmo tempo toda a solução vai vir só da polícia. Tem alguma coisa muito estranha nessa narrativa, né? É porque você está partindo do ponto do pressuposto ideológico, Constantino. Eu não, quero fazer um debate legítimo aqui sobre ter ou não ter armas, que é uma questão controversa e polêmica, e eu acho que merece um debate sério, e não partir do pressuposto, ideologia, esquerda ou direita. O que acontece na polícia. É lógico que você tem que ter uma polícia bem equipada, uma polícia valorizada, que a investigação e a perícia criminal, tudo isso tem que ser valorizado, tem que haver sistema investimento nisso, que puna segurança pública. Mas não é uma boa segurança pública é o que vai nos proteger, não eu andar armada no faroeste. Amanda, o Black Lives Matter, que eu já vi você meio que defendendo, o Black Lives Matter demoniza a polícia nos Estados Unidos e criaram uma campanha de desmonetizar a força policial. Cortar financiamento de polícia. No Brasil, a gente sabe que o pessoal faz isso. Mas ninguém defende isso. O próprio Joe Biden não defende desmonetizar a polícia, Constantina. Porque se a gente partir dessa visão dual do mundo, se eu defendo o Black Lives Matter é porque eu concordo em desmonetizar a polícia, as coisas não funcionam assim. As coisas têm mais nuances, né? Não tiver a polícia, a gente vai ter o quê? A milícia e o bandido. Defendendo. Não, peraí, quem defenda, quando você deu o exemplo do Chaves e do Maduro, desarmar a população e criar uma milícia, forças paramilitares, essas sim armadas, que além do exército, que é chavista, que é a favor do governo Maduro, você também tem essas forças especiais, essa força paramilitar armada. E é isso que você acaba controlando. E eu acho que tem um outro ponto importante nesses decretos que a gente não tocou ainda, que é o seguinte, é a flexibilização de regras que impedem ou que dificultam o rastreamento das munições, o controle e o rigor aplicados pelo Exército das munições e das armas. Você aumenta o número de armas para CACs, por exemplo, de 30 para 60. Aí você tira a necessidade de você ter um laudo técnico. Você dá essa prerrogativa ao clube de tiro, que esse próprio clube de tiro emita um atestado de habitualidade e aí esse caçador ou atirador possa ter o seu porte de armas. Então você faz... Tudo é rastreável. O porte é pessoal, o porte é pessoal. Você não pode atirar com qualquer arma, você tem que atirar com as suas armas registradas. Então é o seguinte, se você quer flexibilizar as armas, você não pode ter um apagão no controle, no rigor dessas armas. Né? E o que esses decretos, no fim, estabelecem, as portarias que foram revogadas há 10 meses, 3 portarias a pedido, a mando do governo Bolsonaro, você dificulta justamente o rastreamento e controle, porque você aumenta munições, aumenta projéteis e você permite uma série de coisas que não podem ser mais rastreadas. E isso é fundamental para a elucidação e para a investigação de crimes. Então, eu queria saber o que os senhores pensam sobre isso, porque vocês são policiais. Sim. Vocês sabem a importância de ter...
Por que o clube de tiro não é adequado para justificar, para testar? Não deveria ser a Polícia Federal que emite um laudo? Mas o Exército, a Polícia Federal fiscaliza e o Exército emite. Não, peraí. O que o decreto facilita... Qual que é o problema com o clube de tiro? Não entendi. Porque não deve ser o clube de tiros, justamente tem um conflito de interesses claro aqui. Ele quer que você tenha mais, quer que você tenha mais gás. Você olha a casa-mata lá onde ficam as armas, é uma segurança absurda em qualquer clube de tiro. Isso tem que ser feito pela Polícia Federal e não por uma entidade privada que é um clube de tiro, que obviamente é muito difícil fiscalizar todos. Continuarão andando armados. Ninguém vai ter mais arma no Brasil. Você pode falar isso, não tem mais arma. Os bandidos continuarão andando armados. Sim, porque bandidos e loucos não respeitam leis. E o coitado do cidadão de bem vai continuar lá refém. Não poder sequer se defender. A minha pergunta é sobre flexibilizar o controle e o rastreamento de armas e munições. Se isso não pode ser perigoso, porque essas armas, por exemplo, um CAC pode ter de 30 a 60 armas. Todas registradas. Essas armas, tudo bem, essas armas podem parar eventualmente nas mãos de milicianos, nas mãos de bandidos, nas mãos de narcotraficantes, nas mãos do crime organizado. Então é preciso que essas munições tenham um número, que elas sejam rastreáveis para que a polícia possa elucidar e investigar crimes. Na verdade, elas são e isso não irá acontecer. Vou te deixar mais calma, tá? Esses decretos eles serão aprovados e essas armas não vão sair do apartamento, da casa de um atirador, de um caçador e vão parar no crime organizado. Por quê? Porque o criminoso ele tem uma facilidade imensa através do tráfico de armas, de conquistar uma arma sem ter que roubar da casa de um atirador. Ele não precisa roubar, ele pode negociar. O cara pode ser um testa de ferro dele. Não vai acontecer porque existe uma investigação em cima da pessoa que quer adquirir uma arma. O processo ele é bem rígido. E vou te contar uma coisa que talvez, eu ouso dizer que poucas pessoas falam. Por que a portaria lá do Exército, como você mencionou há 10 meses atrás, saiu uma portaria e o presidente determinou para que fosse cancelada? Por quê? Os generais que estão no Exército, no comando do Exército Brasileiro hoje, isso não é uma crítica, é uma constatação, foram promovidos por governo de esquerda. Eles têm um viés, eles não querem a população armada, eles são contrários, sim. E isso é uma grande dificuldade que o próprio presidente enfrenta no seu governo. Mas eu não entendi, o senhor acha ruim que essas portarias tenham sido revogadas ou não? Que as portarias do Exército. A portaria do Exército veio para dificultar o acesso ao atirador, ao caçador, de possuir mais munições e mais armas. Então, eu sou contrário, sim. Tem que flexibilizar cada vez mais. Não, só para entender essas portarias, olha, a primeira criava o SISNAR, que é um sistema de rastreamento de produtos controlados pelo Exército. A segunda estabelecia que a arma precisava conter o nome do fabricante, calibre e número de série, e a terceira estabelecia um controle de marcação de embalagens e cartuchos de munição. Quer dizer, isso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Controles da União. Para mim, essas portarias, o que elas estabelecem é que essas munições, esses projéteis possam ser rastreados, porque muitas vezes eles são desviados. Uma arma da Polícia Federal acaba nas mãos do crime organizado, e aí a arma é usada para matar alguém. Amanda, esse argumento seu de que uma arma legalizada vai parar na mão do crime organizado, volto a dizer, 16 anos de polícia, faria 18, né? Que eu saí pelo mandato. Foi assim com o assassinato da Marielle Franco e daquela juíza do Rio, a Patrícia Ascioli. Nas duas, foram armas que eles conseguiram rastrear, que começaram com um lote inicial de 2 milhões da Polícia Federal. Só que esses lotes são tão grandes que é difícil você entender, você chegar à origem dessas armas. Amanda, a arma que mata no Brasil, os inúmeros casos de homicídio, não é a arma legalizada. Isso pode acontecer? Pode, eventualmente, numa exceção da exceção da exceção, mas 99,99% é a arma que vem do tráfico internacional de armas. Eu estou para ver ainda bandidos e loucos que vão respeitar um decreto para restrição a armas. Exato. Não pode ter mais arma, então os bandidos e os loucos não vão ter mais acesso. Não tem como, isso não existe. Igual uma legislação. Primeiro, temos um referendo que foi desrespeitado em 2005. O referendo foi desrespeitado. A maior parte da população brasileira quer acesso à arma, sim, quer. Uma liberdade individual, direito à legítima defesa, não tem como escapar disso. Assim. Eu quero ter, eu tenho. Se não quer, não tem. Síntese, bandido é o quê? Sobretudo, um fora da lei. Bandido é um fora da lei. Gente, o que tem essa premissa, e a capacidade de investigação da polícia? Olha, é outra pergunta. Silvio, vamos pegar um gancho nisso, né? O quão irônico é imaginar uma roda de maconha, né? Com uma turminha assim da esquerda associada a esse consumo ilícito, né? Da substância,
da erva pecaminosa, falando assim, não, tem que ter uma lei para impedir que o marginal tenha uma arma. Aí o cara tá ali fumando um troço que a lei já proíbe. Né? Então é tudo muito bizarro. Constantino, agora, deixa eu só rebater uma coisa e jogar para os nossos convidados. Rapidinho. E sempre ouvimos aquela história, ele está roubando, está assaltando para comprar droga. Por que ele não vai lá na favela, no morro, então, e pega lá, rouba do traficante? E o traficante está armado até os dentes. Exato. Mas a Amanda falou uma coisa ali que eu queria trazer para o debate e perguntar para os nossos convidados a opinião deles, né? Do controle. Ela falou, a Polícia Federal... deixa eu trazer a realidade dos Estados Unidos. Até hoje, mesmo com toda essa campanha e esse discurso da esquerda cada vez mais radical do Partido Democrata contra armas, né, nem os democratas ousaram falar em controle nacional pleno. Por quê? Porque aqui tem federalismo, tem estados, e aqui os pais fundadores entendiam que ter uma arma, além da legítima defesa, repito, é contra possível governo tirânico. Então, não vão permitir que o governo federal tenha esse controle tão minucioso de quanto cada um tem de arma, qual arma nas suas casas. Isso é uma coisa que assusta o americano em relação ao risco de tirania. Eu queria ouvir a opinião do nosso convidado sobre isso. Deputado. Faz sentido, Constantino, porque esse controle absoluto do Estado, em todas as áreas, né? Eu sei que você é um defensor do liberalismo econômico, tem livro sobre isso. Isso serve também para a questão do armamento. E se quiserem instaurar uma ditadura do proletariado aqui no Brasil, e aí? A gente tem o controle de todo mundo que está armado, então vamos buscar esses que estão armados. É isso. A gente teve 16 anos de governo de esquerda e esse temor da ditadura do proletariado não aconteceu. Vai acontecer o quê? Num governo de direita? É mais fácil acontecer de milícias privadas serem formadas. Me permita rebater. Nesses 16 anos foi onde tiraram a arma de fogo do cidadão. Mas eu acho que foi por pouco, viu? Foi por pouco. Se deixasse, dependendo... Foi ou não foi, Rodrigo? Tiraram a arma do cidadão. Foi um pulinho. E diminuiu o número de crimes antes do Estatuto do Desarmamento. Crescia o ritmo de aumento de homicídios crescia mais, era da ordem de 8% Começou em 97 ao ano, no governo Fernando Henrique, a restrição e o crime só aumentou. E depois ele diminuiu. Obviamente que os homicídios ainda cresceram e voltaram a crescer no ano passado, embora tenha sido um ano marcado pela pandemia, né, onde, sei lá, o senso comum diria que esses homicídios deveriam diminuir. Então a gente tem uma preocupação porque a gente vive num país muito violento. Mas aí tinha um Supremo Tribunal Federal liberando 30 mil bandidos, né? O Supremo soltou 30 mil marginais. Para mais. 30 mil e o André do Rap. 35. Foi dificílimo a prisão dele. Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessas comparações entre Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a emenda, a segunda emenda, né, o acesso a armas, ela vem de um contexto cultural histórico completamente diferente da Guerra da Independência, e sim, como o Rodrigo Constantino coloca, da resistência à tirania, né, então ela cresce nesse contexto, porque os Estados Unidos combatam os invasores, né, combatam os ingleses, então ela vem nesse contexto. E hoje é muito difícil esse debate sobre as armas, não é de agora, Constantino, você mora aí, você sabe, esse debate vem de muitos anos sobre controle de armas. Eu acho que isso coloca um ponto interessante, porque uma vez que essas armas sejam muito liberadas e flexibilizadas, é muito difícil voltar atrás. Então, assim, existe uma dúvida que eu acho que é muito legítima, se o maior número de armas em circulação não pode fazer com que os homicídios aumentem ainda mais. Bom, eu acho que isso tem que ser discutido. Citamos no início do programa, os 25 países que mais têm armas, né, com a população proporcionalmente, são os que têm ali, não estão entre os que têm mais mortes. É que a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Sim, mas tem, pode levar em consideração a gente olhou ali a lista, recomendo que vocês leiam a reportagem da Revista Oeste desta semana. Está lá, tem países de todos os continentes, né, de todos, né, níveis econômicos, sociais, todos. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente retoma a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 200 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h40, horário de Brasília. Passa a palavra ao Silvio Navarro.
Vou trazer então, Lacombe, uma pergunta aqui. O pessoal, estou acompanhando os nossos chats, o pessoal que faz opinião no ar com a gente. Capitão Derrite e delegado Palumbo tem uma série de menções sobre o PCC. Acho que é um assunto que está sempre em voga aqui, né? Muita gente comentando se é fato que o PCC diversificou demais a sua atuação, seja para roubo de cargas, enfim, para além da questão das drogas e propriamente de armas, e se instalou em determinados redutos da sociedade. E também muita gente pergunta qual é o tamanho do PCC hoje. Algumas pessoas dizem que tem até 8 mil membros, né? E cresceu muito por causa da omissão, foi criada aqui em São Paulo, né, na década de 90, e cresceu muito por causa da omissão desses mesmos governantes que estão ocupando o mesmo partido. Não quiseram bater de frente com eles. Enfraqueceram as nossas polícias, eu preciso falar isso, que as polícias estão sucateadas, falta gente, falta viatura, falta tudo. Vai numa delegacia do interior, né, salário. Então como é que você vai combater uma das maiores organizações criminais do mundo com a polícia do jeito que está? Vai numa delegacia, vai lá no 47DP, aí as pessoas criticam, mas eu fui e demorei 2 horas. Mas a reclamação não pode ser contra o policial, tem que ser contra o governo do estado de São Paulo. Sim. Tem um déficit de 14 mil policiais, né, Derrite? Como é que você combate uma facção criminosa se você desmonta a sua polícia civil, se você desmonta a sua polícia militar, se você não cumpre pelo menos o efetivo, que falta 14 mil policiais? Eu vou para o interior, eu sou de Ribeirão Preto, costumo ir para lá, a delegacia tinha 12, 14 policiais, hoje tem 3, 4, respondendo por várias cidades. É humanamente impossível e faz com que o crime cresça. Não é verdade, capitão? Inventaram a central de flagrantes, que não existia, tinha delegacias funcionando. Por falta de policiais. Devido a esse déficit de 14 mil policiais civis do estado de São Paulo, à noite, fecha essas 3, só funciona essa. Às vezes um policial militar no interior de São Paulo pega uma ocorrência, um flagrante, a vítima sendo punida 2 vezes. Você quer ver um exemplo? Ele viaja 100 quilômetros para apresentar uma ocorrência no distrito. Fomos numa ocorrência em Aguaí, interior do estado de São Paulo. A polícia, isso já faz uns 3, 4 anos, onde houve uma troca intensa com bandidos armados de fuzil. Acho que tinha 3 ou 4 policiais militares. Então, como que você combate uma quadrilha que vai explodir a cidade inteira com 3 ou 4 policiais militares? Delegado, e como é que se combate tudo isso se quando finalmente a polícia consegue prender, ele vai a julgamento, ele é condenado, ele vai preso de custódia. E de repente, bom, fora todos esses caminhos. Outro exemplo. Não, mas o Silvio citou o André do Rap, mas eu me lembro de mais 2, pelo menos, um em Mato Grosso do Sul, se não me engano, um no Paraná, que foram soltos também ligados a facções criminosas. Então, a gente tem um grande problema que é a impunidade. Exato. A impunidade atrapalha demais. E são problemas setoriais, né? Vamos começar daqui, interno. Vamos lavar a roupa suja, vamos dizer assim, né, Palumbo? O policial militar, o policial civil que enfrenta a criminalidade aqui no estado de São Paulo, e aí eu concordo 100% com você, Amanda, e peço para que você fale cada vez mais sobre isso, o fortalecimento das polícias. O que acontece com o policial que troca tiros com o PCC, Lacombe? Eu só estou deputado hoje porque na época na rota eu tive várias ocorrências de confronto, troca de tiros com crime organizado, e o que eu recebi? A punição de transferência. O policial ele é transferido, alguns são transferidos de Bauru para São Paulo, de São Paulo para Presidente Prudente. Por quê? Porque a polícia é um órgão de governo e não de Estado. Existe uma autofagia. Perfeito. Vamos punir o policial que enfrenta o criminoso. E vai acovardando os policiais. A própria audiência de custódia já pune o policial, porque só se ouve o preso. Ninguém pergunta como está a vítima. Ninguém pergunta como está o policial, aí o policial vai parar na corregedoria pela palavra do preso. Aí fala assim, mas lá não acontece. Não, acontece sim, porque o policial no estado de São Paulo, ele vive de bico, ele não vive de salário. Aí fizeram essa operação delegada, e o policial, quando que o policial descansa? Nunca! Porque ele está no bico, no trabalho, no bico. O policial precisa do salário digno, não precisa de um bico legalizado, igual o governo do estado está dando para os policiais. Ele vai para a corregedoria, ele perde o dia de bico dele, então ele já é punido sim. E aí o Silvio falou, o crime organizado migrou. Ele ganha mais dinheiro com o tráfico de drogas, sim. Aí eles começaram a migrar. Migrar para onde? Onde tem menos efetivo, no interior. E aí teve aquele novo cangaço que a gente já falou sobre isso. Eu moro na região do aeroporto de Viracopos, que é conhecido como Triângulo das Bermudas. É roubo de carga puro, porque ali tem várias empresas e as cargas são valiosíssimas que chegam no aeroporto. E aí vem o outro problema, num outro setor, problema da legislação penal fraquíssima, lei de execuções penais. Ridícula. O criminoso cumpre 1/6 da pena e é posto em liberdade. Tivemos alguns poucos avanços com o pacote anticrime? Sim, poucos por quê? Porque desidrataram lá no Congresso. Quem? A esquerda.
que tem esse discurso de que todo bandido é uma vítima da sociedade, que o assalto é legítimo porque o bandido tem o direito a ter o que você tem, ele não teve condições de ter. A gente tem esse discurso, infelizmente. É um absurdo esse tipo de discurso, né? Ontem mesmo eu estava passando pela Francisco Matarazzo, eu vi um cadeirante humanos, né? vendendo vassouras, um cadeirante sem uma perna vendendo vassouras. Aí você pega um criminoso como esse, um vagabundo como o André do Rap, é solto, sai pela porta da frente. Vocês não imaginam o trabalho que dá efetuar a prisão num traficante como esse. O que você acha que eles vão fazer? Ele vai virar empresário? Não, ele vai continuar comandando a facção criminosa. E o policial vendo tudo isso acontecer, a dificuldade de prender, quando prende, a legislação é fraca, existe essa benevolência com o criminoso, inclusive em outros poderes, eu falo do poder judiciário, o salário péssimo, baixíssimo, nível de estresse lá em cima, índice de suicídio na Polícia Militar altíssimo. Em São Paulo, nos últimos 5 anos, aumentou 300%. A nossa tropa está doente, endividada. É isso que está acontecendo em São Paulo. O policial ganha mal, é recebido a bala para combater o crime, ou seja, para defender a população, depois é punido pelo próprio Estado, como os senhores mesmo disseram, mas aí vai lá a bancada do PSOL, do PT e seus satélites e vão passar a mão na cabeça e dizer, coitado, ele não tinha oportunidade, por isso é legítimo que ele cometa 2, 3, 5 furtos, roubos, homicídio triplamente qualificado. E a última informação para fechar esse assunto, Lacombe, me permita, e quando o policial age em legítima defesa, representando o Estado, fardado, lá no Garra, na Polícia Civil, na Rota, no BAEP, isso gera um processo. No processo, quem é que paga o advogado? O Estado ou o próprio policial? Eu fiz empréstimo no Banco do Brasil para pagar advogado, porque o Estado vira as costas para o policial. E a gente sabe que o PCC tem uma banca de advogados também, mas isso pode ser assunto para um outro programa. Eles pagam até as faculdades, né? Constantino. Não, eu queria pegar um gancho com isso, né? Perguntar para o capitão Derrite como é que está o andamento dos projetos de lei para endurecer com esses vagabundos que parte da mídia e a esquerda em geral tratam como se fossem vítimas, né? Como se a escolha do crime fosse uma escolha apenas social e financeira, né? Quer dizer, o sujeito escolhe pegar uma arma, apontar na cabeça de uma mulher indefesa porque, tadinho, faltou oportunidade. E, além disso, uma outra questão que eu ouvi en passant, mas a própria Amanda colocou aí as estatísticas que São Paulo, como estado, não está tão ruim perante o Brasil. E eu venho do Rio de Janeiro, né, que é uma selva pior ainda. Eu queria saber dos dois o quanto é verdade essa acusação que alguns fazem que o índice maior de violência, por exemplo, no Rio, se deve a brigas de facções, enquanto que em São Paulo tem uma espécie de monopólio que teria até mesmo, eventualmente, um acordo com o governo. Respondendo a primeira pergunta do Constantino, eu fui um pouco criticado pelo meu apoio declarado ao Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O meu apoio, ele estava vinculado. Na primeira eleição, no primeiro dia do meu mandato, no dia 1 de fevereiro de 2019, tivemos a eleição, o Rodrigo Maia, conterrâneo do Constantino, foi eleito, eu não votei nele, votei no Marcel Van Hatten. Na segunda eleição, nós tínhamos ali 2 possibilidades, Baleia Rossi, aqui de São Paulo, ou Arthur Lira. O Baleia representando uma continuidade do grupo do Rodrigo e o Arthur, que é do meu partido, algo que seria ali uma contraposição até mais harmônica com o governo. O meu apoio ao Arthur foi condicionado, Rodrigo, justamente a esse tema, para que as pautas relacionadas, relevantes para a segurança pública, pudessem ao menos ser colocadas em plenário para votação. E fui o responsável por conversar com a bancada da segurança, nós somos em 26 parlamentares e eu entreguei 26 votos a ele. Então, já cobrando aqui publicamente, o Arthur tem compromisso com a segurança pública do Brasil, compromisso com a nossa bancada e compromisso com a população. O compromisso é, ao menos, colocar em pauta para a votação, coisa que não aconteceu nos últimos 2 anos com o Rodrigo Maia. E essa segunda questão, Constantino, eu não tenho como provar, mas as constatações que nós vemos aí de policiais, linhas de frente, sendo transferidos, comandantes de unidades especializadas, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, sendo mobilizados, nós tivemos, na época, um secretário de segurança aqui, o Dr. Ferreira Pinto, que abraçou e falou, vamos combater o crime organizado. E a Rota tinha uma atuação forte. O que aconteceu? 13 oficiais foram transferidos, eu faço parte desse grupo, eu fui antes, né? Então 13 mais 1, 14, até porque eu não gosto desse número. Então nós somos em 14 oficiais transferidos e aí mudaram todo o corpo de oficiais e pegam no pé da Rota diariamente
no combate ao crime organizado. Essa é a realidade, então não me resta outra conclusão a não ser essa, que existe sim um acordo. 12h55, horário de Brasília, opinião no ar de volta. Hoje falando sobre segurança pública, decretos que facilitam o acesso a armas, sobre impunidade, facções criminosas, um assunto amplo, né? Que a gente já pode voltar nele, porque já foi o terceiro programa sobre esse assunto, sempre rende muito. E para a gente encerrar, amarrar um pouquinho a nossa conversa, vou perguntar aqui ao capitão Derrite, deputado federal, e também ao vereador delegado Palumbo, quais são os maiores vícios da área de segurança e que mudanças estruturais a gente pode imaginar para que essa área melhore? Deputado, primeiro. Primeiro ponto, Lacombe, valorização das forças de segurança. Hoje elas estão, como eu falei anteriormente, sofrendo. A nossa tropa, seja da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, das polícias militares, a tropa está doente, ganhando muito mal, vivendo sob o estresse, o número de suicídios aumentando muito. Então, esse primeiro ponto, valorização. E o segundo ponto, precisamos alterar a legislação para acabar com a impunidade do criminoso, acabar com saída temporária, auxílio reclusão, acabar com audiência de custódia. Quando o policial parar de ver que ele está enxugando gelo, ganhar um pouco mais, ser mais valorizado e ver que a legislação é aplicada para o criminoso vai de fato ser punido, as coisas vão melhorar muito no Brasil. Delegado. É isso, só que isso depende do nosso governador, João Agripino Dória. Em valorizar a segurança pública também salva vidas, viu, governador? Pode ter certeza disso, a polícia está doente, tanto a civil quanto a militar, e a própria GCM, a nossa polícia municipal também, está sucateada e mal paga. Então, governador, cabe ao senhor dar um salário digno e condições dignas de trabalho e não tirar a insalubridade como o senhor quer fazer agora. Valorize a sua polícia, que você tenha certeza que o senhor vai crescer um pouco no Ibope. E a gente tem várias áreas de atuação, a segurança pública envolve tudo. Você não pode, por exemplo, tirar, como muita gente defende, tirar a polícia, tirar as forças de segurança das comunidades mais pobres, das favelas, elas têm que estar lá, presentes. A gente tem que ter inteligência, o serviço de inteligência tem que ser melhorado, né? De investigação, é uma área muito ampla. A gente tem um tempinho, não sei se Constantino quer... GCM armada. GCM armada, nossa polícia municipal. Não dá para o guarda civil aqui em São Paulo é armada, não? Combater bandido com cacetete. Na Constituição Federal. No Rio não é armada, a Guarda Municipal do Rio não tem armas. Constantino, a gente tem um tempinho, você quer falar algo mais? Não, vou pegar um gancho nisso que os convidados falaram agora e lembrar o seguinte: quando a polícia é séria e parte para o confronto ao crime, é óbvio que vai ter uma taxa de letalidade maior. A mídia pega isso, joga um holofote e tenta pintar a polícia como assassina. Enquanto que é óbvio que numa linha de tiro, né, se tiver morrendo o vagabundo, o bandido, quem é que vai chorar muito por isso, né? A gente costumava dizer que se for para chorar, que chora a mãe do bandido. Não, e a Amanda vou levar a Amanda para atirar comigo. Tenho 2 clubes de tiro que eu frequento aqui em Sorocaba, eu posso responder a isso no próximo programa, no próximo programa, vou levar lá, a Amanda vai atirar de pistola, de revólver, de fuzil, cano longo. Vamos fazer lá passar uma tarde inteira atirando, vai ser ótimo. Eu magrinha assim, acho que eu vou parar ali do outro lado, Não, né? Bom instrutor resolve, você vai ver, você vai ficar super boa no tiro, vai ser sensacional. Deputado, vereador, muitíssimo obrigado pela presença, tudo de bom. Constantino, Amanda, Silvia, a gente volta amanhã às 11h45 da manhã, até lá.